Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia, o mistério da nossa fé, neste dia em que celebramos também a memória dos santos Carlos Langa e seus companheiros mártires. Entre os anos de 1885 e 1887 foram condenados à morte muitos cristãos no Uganda, por ordem do rei Manda, em ódio da religião. Alguns deles eram funcionários da corte real e até adjuntos do próprio rei. Entre eles distinguiam-se Carlos Langa e os seus companheiros, com idade entre os 14 e os 30 anos. Foram decapitados e outros queimados vivos. Pela sua inquebrável adesão à fé católica, Carlos e os 21 companheiros são os primeiros mártires da África. Irmãos e irmãs, um exemplo de uma fé entregue, dada na sua totalidade, a marca do cristão. É isso que vemos quando olhamos para a cruz, alguém que se deu na totalidade. Irmãos e irmãs, iniciamos esta nossa Eucaristia neste lugar tão belo e abençoado de Fátima, sondando o nosso coração para ver como é que está o nosso testemunho, como é que nós temos respondido a este desafio que Deus nos coloca a todos, à fidelidade ao Evangelho, ao amor que Ele tem por cada um de nós. Em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia por todas as vezes que de facto somos infiéis, que não respondemos ao amor com amor e nos esquecemos de praticar as boas obras, as obras de misericórdia que a Igreja nos pede. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fazei do sangue dos mártires semente de cristãos, concedei que a seara da vossa Igreja, regada com o sangue dos santos Carlos Langa e companheiros, produza sempre abundante colheita para o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, estando Paulo em Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram junto dele, disse-lhes: Sabeis como me comportei sempre convosco, desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia. Servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que me vieram das ciladas dos judeus. Em nada que vos pudesse ser útil me furtei a pregar-vos e a instruir-vos, publicamente e de casa em casa. Exortei judeus e gregos a converterem-se a Deus e a acreditarem em Jesus nosso Senhor. Agora vou para Jerusalém, prisioneiro do Espírito, sem saber o que lá me espera. Só sei que o Espírito Santo me avisa, de cidade em cidade, que me aguardam cadeias e tribulações. Mas por título nenhum eu dou valor à vida, contanto que leve a bom termo a minha carreira e a missão que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que não tornareis a ver o meu rosto, vós todos, entre os quais passei anunciando o reino. Por isso posso garantir-vos hoje que não me sinto responsável pela perda de nenhum de vós, pois não me furtei a anunciar-vos todo o desígnio de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, restaurastes a vossa herança enfraquecida, a vossa graça estabeleceu-se numa terra que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao oprimido. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Bendito seja o Senhor, dia após dia. Preocupa-se conosco, Deus, nosso Salvador. O nosso Deus é um Deus que salva.
morte nos livra o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Eu pedirei ao Pai que vos dará o Espírito Santo para estar convosco para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique pelo poder que lhe destes sobre toda a criatura. Ele dê vida eterna a todos os que lhe confiastes. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me carregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os destes, e eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiastes, e eles receberam-nas, reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e acreditaram que me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teu. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto vou para ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs peregrinos, como vos falei no início da celebração, a Igreja convida-nos hoje a celebrar a memória dos mártires da Igreja de África, Carlos Langa e dos seus companheiros, jovens mártires do Uganda,
que em pleno século XIX deram a vida por Cristo. Deram a vida por Cristo perante a ameaça da morte por parte do rei, não negaram a fé. Não negaram a fé, não recuaram, não se envergonharam. Não se envergonharam. É engraçado que nós às vezes temos vergonha de dizermos que somos cristãos. Às vezes há essas dificuldades, depende das pessoas e das circunstâncias. Às vezes temos muita dificuldade em assumir e dizer quem somos, assumir as nossas convicções. Caros irmãos, estes homens não tiveram vergonha, não recuaram, foram fiéis. E hoje, ainda hoje, a sua coragem tornou-se semente de novos cristãos para aquele país. Celebramos então as memórias destes mártires ainda em tempo pascal, e este facto não deixa de ser significativo, porque a morte destes homens, apesar de violenta e trágica, não foi uma derrota. Pelo contrário, à imagem da morte de Jesus, a morte destes amigos revela-nos o quê? Uma entrega total. Uma entrega total, ou seja, uma Páscoa vivida até ao fim. Porque é isto que nós celebramos na Páscoa, uma vida entregue. Uma vida entregue. Uma vida entregue. E eles revelam-nos, de facto, esta Páscoa de Jesus e também da sua Páscoa. E as leituras de hoje que ouvimos, quer na primeira leitura, quer no Evangelho, de facto ajudam-nos a perceber esta lógica que está presente no Evangelho, que porventura pode ser escândalo para o mundo, mas é sabedoria e força para aqueles que acreditam e têm fé. São Paulo, na primeira leitura, despede-se dos anciãos de Éfeso com a firmeza de quem cumpriu a sua missão. Ele diz: em nada que vos pudesse ser útil me furtei, a pregar-vos, a instruir-vos publicamente e de casa em casa. Nós sabemos que a vida de São Paulo não foi uma vida fácil. Ele foi perseguido, ele foi escarnecido e depois também teve uma morte dura, uma morte também ele mártir. Mas vemos também na figura de São Paulo esta busca da fidelidade, ser fiel. Ser fiel. E essa fidelidade, como no caso dos mártires, tem um preço. Não é? Tem um preço. Não há cristianismo cômodo. Não há uma fé sem riscos. Nós às vezes gostávamos, mas não há. Porque quando nós somos fiéis ao Evangelho, alguma coisa tem que ficar para trás e algumas verdades também têm que ser ditas. E muitas das vezes também nós que estamos dentro precisamos de aprender e às vezes o Senhor vai nos podando e isso também nos custa. Por isso não há uma fé comodista. Não pode haver uma fé comodista. Não pode haver uma fé sem riscos. A fé, como podemos ver aqui no exemplo dos mártires que hoje celebramos também na vida de São Paulo, acarreta sempre risco. Já no Evangelho de São João, mostra-nos e revela-nos esta oração de Jesus ao Pai. Horas antes de ser preso, ele já sabia o que o esperava, mas Jesus não se vai queixar. Pelo contrário, ele oferece e tem estas palavras que dirige ao Pai: eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me entregastes de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti. A cruz de Jesus estava próxima, mas Jesus vê muito mais além. Vê muito mais além. Porquê? Porque vive unido nesta intimidade com o Pai. E quem vive esta intimidade, esta relação de proximidade, quem entrega a sua vida, quem partilha a sua vida com o Pai, consegue ver mais profundamente também as coisas que vão acontecendo na vida. Às vezes nós não temos explicações
para alguns aspectos que nos acontecem na vida. Não conseguimos lê-los, ultrapassa-nos a dificuldade e há muita dificuldade em ver, em ler esses sinais. Mas quem está unido ao Pai, quem tem esta relação de intimidade, consegue ver mais longe, mais profundamente. E às vezes isso é o quanto basta para nós caminharmos pelas dificuldades da vida com mais esperança, com mais segurança. E apesar do sofrimento, da dor, da tristeza, nós mantermos esta esperança, esta confiança. É isto que nós vemos aqui refletidos na vida do Francisco e da Jacinta Marte e também da Venerável Lúcia de Jesus. É isto que nós vemos, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar de tudo isso, mantiveram-se constantes, fiéis. E também nós, se queremos ser hoje discípulos de Jesus, nós também devemos caminhar pela vida com esta confiança, com esta esperança, mesmo que às vezes seja difícil, lá nas nossas relações, marido com a esposa com o marido, pais com os filhos, no trabalho, com os amigos, há sempre dificuldades, mas se tivermos Deus connosco, as coisas são diferentes, o mundo é diferente, conseguimos ver com outra profundidade, mas isto carece este risco da proximidade com Jesus. Não pode ser só quando me apetece. Não podemos ir só quando nos apetece. Temos que nos sacrificar. Temos que nos relacionar intimamente. Temos que praticar o bem. Temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis. É isto que a vida de Carlos Lange e seus companheiros foram fiéis e viveram esta união com Jesus. Jovens catequistas, servidores da fé, membros da corte real, mas acima de tudo foram discípulos de Cristo. Recusaram negar o Evangelho, recusaram submeter-se à imoralidade imposta pelo rei. Foram queimados vivos e morreram a rezar. O martírio, caros irmãos e irmãs, não é só morrer por Cristo, é viver por Ele na fidelidade. É viver por Ele na fidelidade. Nós também podemos sofrer martírio se vivermos unidos a Ele. Todos os dias, mesmo nas pequenas renúncias. E o que é isto? É educar na verdade, amar com pureza, rezar com consistência, servir com humildade. Tudo isto é forma de martírio, é forma de testemunho. Carlos Lange e os seus companheiros não foram exceção numa época distante. São sinal de uma fé que continua a ser perseguida em muitos lugares do mundo e são também, para cada um de nós hoje, aqui presentes, são um convite para sermos mais fiéis, Não deixemos que a nossa fé se transforme num ritual, num mero ritual, numa coisa cultural que não salga nada. Sejamos capazes de viver a fé, esta fé que nos dá alento, que nos dá a vida, que nos dá alegria, que nos dá forças também para podermos fazer aquilo que somos chamados a fazer na nossa família, no local de trabalho, onde estamos inseridos. O cristão deve ser sal para o mundo. Que os exemplos de Carlos Lange e seus companheiros, de São Paulo, dos pastorinhos de Fátima, nos ajudem a viver a fé com coragem, a falar de Cristo sem medo, a viver como quem tem uma missão, para que também no final da nossa vida possamos dizer como São Paulo: tudo suportei por ser fiel à missão que me confiastes. Irmãos e irmãs, a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo é um dom que o Espírito Santo nos oferece a cada dia.
De coração, de todo o coração, peçamos ao Pai e digamos com confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o Espírito Santo encha de luz o rosto da Igreja, através do testemunho convicto dos seus membros e da oblação de muitos deles até ao martírio, oremos. Para que as divisões que atormentam este mundo sejam superadas por desejos sinceros de unidade e de paz, e pela ação silenciosa do Espírito do Pai e do Filho, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que a vida espiritual das comunidades cristãs seja alimentada pela certeza serena de que Deus é fiel e pela dedicação incansável dos seus pastores, oremos. Para que todos os que buscam um sentido para as suas vidas abram o coração a uma forte experiência cristã e descubram que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, oremos. Para que, cheia de confiança na Mãe do Senhor, a nossa comunidade aprenda a crescer na expectativa de alcançar a plenitude da glória no reino dos céus, oremos. Pai do céu, fazei que o admirável mistério de unidade que vos une ao vosso Filho Jesus Cristo nos transforme em sinais vivos de esperança. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que destes aos santos mártires a graça de preferir a morte ao pecado, recebei as nossas ofrendas e fazei que, ao servir ao vosso altar, nos consagremos a vós de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nosso
nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, derramando pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais a força da fraqueza e fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admisti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus,
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por intenção. Não, por intenção. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Da vossa justiça salvai-me, prestai ouvidos e libertai-me. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sede para mim refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor.
Em vós está sempre a minha esperança. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Espírito de bondade e de fidelidade, Espírito de mansidão e de temperança. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar nos divinos sacramentos, ao celebrarmos o triunfo dos vossos santos mártires, concedei-nos que, assim como eles encontraram na Eucaristia a força para suportar os tormentos, também nós, pela comunhão dos santos mistérios, sejamos fortes na fé e na caridade, para vencermos as dificuldades da vida, por Cristo nosso Senhor. Agora juntos vamos rezar a oração que tendes em mãos, a oração de consagração jubilar. De olhos fixos em Nossa Senhora, rezemos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos,
Por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Despeço-me de cada um de vós aqui presentes, também aqueles que nos acompanharam através da internet, com a bênção de Deus, desejando a todos uma santa e feliz peregrinação. Que o exemplo dos mártires que hoje celebramos nos deem confiança e ânimo para também nos abrirmos a esta presença que é o Espírito em nós, para que a nossa fé não seja uma fé medíocre, mas uma fé com alegria, uma fé que nos ajuda a sermos mais e melhores, ajude-nos a amar mais e a transformar também este mundo. Despeço-me então de cada um de vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças